everybody, how are you? Meu nome é Marta. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre phrasal verbos, como separá-los, ok? Mas antes, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever no canal para sempre receber notificações sobre os nossos vídeos novos. Vamos lá? Então, gente, nós hoje vamos falar sobre phrasal verbos, mas primeiro, o que são phrasal verbos? Phrasal verbo é quando um verbo ele está ligado a uma preposição ou uma película, às vezes pode ser até duas, e ele geralmente tem o seu significado mudado. Vamos ver um exemplo? I'm looking for a new store. Eu estou procurando uma nova loja. Você vê que aqui o look, ele está ligado ao for. Então, isso é um phrasal verbo. E ele tem o seu significado mudado, que é procurar. Diferente dele sozinho. I saw him looking at me. Eu o vi olhando para mim. Aqui o look está sozinho e ele significa o verbo olhar. Então, um phrasal verbo é quando um verbo ele está com uma preposição ou duas e ele tem o seu significado geralmente modificado. Bom, então existem dois tipos de phrasal verbos, os que são separáveis e os que não são separáveis. O que quer dizer isso? Os que são separáveis, eu posso colocar o meu objeto entre o verbo e a preposição, como o exemplo daqui. They looked the word up in a dictionary. Eles procuraram a palavra no dicionário. Você vê que eu coloquei o meu objeto entre o verbo e a preposição, tá? Nesse caso, por quê? Porque isso é um phrasal verbo que pode ser separado e ele não perde o seu significado, tá bom? Agora, quando eu tenho um pronome, não como meu objeto, e o phrasal verbo ele é separável, é uma regra. Esse pronome tem que vir entre o verbo e a preposição. They look it up in a dictionary. They look it up in a dictionary. Então, eles procuraram isso no dicionário. Então, você vê que aqui, aí sim é uma regrinha. Se o meu phrasal verbo ele for separável e eu estou trabalhando e eu estou usando um pronome, então esse pronome ele tem que vir entre o verbo e a preposição, tá bom? Agora, quando o phrasal verbo não pode ser separado da sua preposição, a gente sempre vai ter que colocar o objeto depois do phrasal verbo, como no exemplo, she takes after her mother. O takes after, não, ele é um phrasal verbo. Então, ele é um phrasal verbo que eu não posso separá-lo. Então, se eu não posso separá-lo, eu tenho que colocar o objeto depois da preposição, her mother. Não? Ela se parece com a sua mãe, não? Para trazer um pouquinho para o português, tá? E aqui, sit down, please. A mesma coisa, o phrasal verbo ele não pode ser separado, porque se eu separo ele perde o seu sentido e o objeto ou qual a outra coisa vai vir depois do phrasal verbo, sit down, please. Tá bom? Então, existem dois tipos de phrasal verbos, os separables e os que são separáveis e os que não são separáveis. No caso de quando o phrasal verbo ele for separável, ele pode ser separado da sua preposição, eu posso colocar o meu objeto entre ele ou eu posso colocar o objeto depois dele também, tá? Agora, quando eu estou trabalhando com um pronome, aí sim, o meu objeto tem que estar entre o verbo e a preposição. Agora vamos ver alguns exemplos. Então, gente, agora vamos ver mais alguns exemplos, não? Turn it down, please. Aqui a gente está trabalhando com um pronome. E se o phrasal verbo ele for separável, ele pode ser separado, eu tenho que colocar no meu pronome entre o verbo e a outra partezinha. Turn it down, please. Aqui, nesse caso, he took off his shoes. Aqui você vê, ele tirou os seus sapatos. Aqui a gente está trabalhando com o substantivo, seus sapatos. A gente pode colocar no final
Ou, se for um frejoverbo que ele possa ser separado, eu posso colocá-lo aqui também, porque eu estou trabalhando com um substantivo. Agora, nesse caso aqui, que eu estou trabalhando com um pronome, e o frejoverbo ele é separável, eu tenho que colocar no meu pronome entre o verbo e a outra partezinha. He took them off. Que significa a mesma coisa, só eu estou usando aqui, eu estou usando o pronome, e aqui eu estou usando o meu substantivo, que é os seus sapatos, não os sapatos dele. Um detalhe importante com frejoverbos, eu acho que é sempre entendê-lo como um todo. Nunca tentar entender palavrinha por palavrinha, sempre tentar entender o frejoverbo como um todo. Porque assim vai ser melhor para se entender o sentido na frase, o sentido da frase. Olha só um exemplo. I need to stop at the gas station. Eu preciso parar no posto, não no posto de gasolina. I ran out of gas. O ran off é o quê? É o frejoverbo que significa que você fica sem alguma coisa. E se eu pegar parte por parte, ele vai perder totalmente o significado. Quer dizer, correu fora dedo, aí não vai ter significado nenhum. Então, por isso que é sempre interessante a gente ver o frejoverbo como um todo, não como partezinhas de uma frase. Isso é o verbo, isso é uma preposição. Não, vamos tentar entender ele como um todo, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e mais uma dica. E nos siga aqui e nos siga no Instagram. No Instagram nós postamos dicas de inglês todos os dias. English on the Tub. English on the Tub. Thank you for watching. Bye bye.